Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Club. Meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai falar sobre 7 dicas para aprender automação de testes mais rápido. Se você não me conhece ou não conhece o canal Agilizei, não tem problema, você vai ter tempo ainda para conhecer. Aqui no canal Agilizei, né, para quem está acompanhando no YouTube e para quem estiver acompanhando no Instagram também, né? No canal Agilizei, a gente tem vídeo literalmente sobre tudo o que você precisa para conquistar uma oportunidade com automação de testes. Então, se você não sabe muito sobre programação, ou se não programa há muito tempo, ou se já tentou programar alguma vez e não deu muito certo, tem uma playlist aqui para você aprender programação na prática do zero. Uma playlist com mais de 4 horas de aulas, onde você vai aprender programação com exemplos práticos, com toda a explicação ali de cada tópico de programação, né? Sempre trazendo exemplos do dia a dia para facilitar a sua compreensão. Então, mesmo que você nunca tenha programado ou que esteja começando agora com programação, que é algo muito importante e é um requisito, né, para quem quer aprender automação de testes, se você quer aprender e precisa aprender automação de testes e tem essa barreira aí de programação, no canal você vai encontrar uma playlist, um curso, né, gratuito de programação. Se você já sabe sobre programação, mas por algum motivo você ainda está buscando um pouco de conhecimentos em fundamentos de automação de testes, tem conteúdo aqui no canal também sobre isso. A gente fala ali sobre como escolher ferramentas, a gente fala sobre como iniciar os estudos, como montar um plano de estudos, a gente fala sobre tudo o que você precisa saber de JavaScript e programação para automatizar testes. A gente tem uma série de conteúdos aqui que vão te ajudar a montar uma base bem forte aí de fundamentos em automação de testes. E se você já tem os fundamentos, já sabe programação, mas quer agora conhecer ferramentas, quer aplicar tudo que você já está estudando aí em ferramentas de automação de testes, tem aqui no canal também. Tem 2 cursos, pelo menos 2 cursos completos, gratuitos, onde vocês vão construir junto comigo um projeto, né, do zero até o relatório. Né? A gente começa lá do zero, instalando o editor de texto nessas playlists, né, nesses cursos gratuitos, e a gente termina a playlist concluindo o projeto com relatórios, colocando em integração contínua. Então é bem bacana e tudo isso vocês encontram aqui no canal. Além disso, tem outros vídeos mais relacionados a tópicos que às vezes não se encaixam em um ponto ou outro, né, de programação, fundamentos ou ferramentas. Porque, como vocês devem ter percebido, eu estou sempre trazendo conteúdos novos aqui. Tanto aqui no canal Agilizei, quanto lá no Instagram. E às vezes vocês nos mandam perguntas. E essas perguntas nem sempre dá para responder em um story, por exemplo. Né? Nem sempre dá para responder essa pergunta da forma mais completa em um story. Então, lá no canal vocês vão encontrar também alguns conteúdos de perguntas e respostas. E nesses conteúdos de perguntas e respostas, eu trago cada resposta bem completa e com exemplos. Né? Em alguns casos eu consigo até mostrar para vocês exemplos do que eu estou explicando na resposta. Então, se você está chegando aqui agora e você está buscando conquistar uma oportunidade com automação, seja para fazer uma migração de carreira, seja para uma promoção no seu trabalho, né? Ou para conseguir um aumento de salário, né? Isso, para algumas pessoas, no contexto que elas estão, saber automação de testes acaba sendo um diferencial tão grande que a empresa vai, com toda a certeza do mundo, reconhecer esse profissional. E esse reconhecimento normalmente vem através de aumentos salariais ou de bonificações. Então, se você está buscando uma promoção, está buscando um aumento de salário ou está buscando uma oportunidade em outra empresa, por exemplo, quando você for buscar essas vagas, 87% delas vão exigir automação de testes. Então, para você que está aqui e está buscando aí uma oportunidade com automação, sabe que você está no lugar certo, porque você está investindo nos seus conhecimentos em automação de testes e eu estou aqui 100% disposto a te ajudar a chegar lá. E hoje a gente vai falar, né, de um aspecto que é extremamente importante para quem está buscando uma oportunidade, que é: preciso adquirir um conhecimento, mas eu não quero esperar tanto tempo para conseguir ter o conhecimento suficiente
para aplicar para uma vaga. É claro, né, que para quem está buscando uma oportunidade, nem sempre é tão simples assim. Mas é como você aprender um instrumento musical ou uma nova linguagem, né, um novo idioma. Né? Você tem alguns conhecimentos que você precisa aprender e algumas coisas que você faz, algumas coisas que você aplica no seu dia a dia, podem te ajudar a acelerar o seu aprendizado ou demorar mais para aprender. Algumas pessoas, obviamente, aprendem mais rápido do que outras. E isso está muito relacionado, em alguns casos, ao background que elas têm, né? Tem algumas pessoas que vêm de um background mais de tecnologia, por exemplo. Essas pessoas vão ter, obviamente, mais facilidade em alguns aspectos. E outras pessoas, que talvez estão vindo de outras áreas, né? Essas pessoas, quando não têm um background de tecnologia, elas vão ter algumas dificuldades. Mas aqui, nessa aula de hoje, eu vou abstrair essas dificuldades, porque os pontos que eu trouxe aqui para vocês são para ajudar vocês, independente do background que vocês têm. E justamente pensando nesse contexto, né, de background e de contextos profissionais de que cada pessoa está vindo, no final de maio, a gente fez um evento chamado o Mapa da Automação de Testes. E lá no mapa, a gente falou sobre como aprender automação de testes e eu literalmente desenhei um mapa para vocês conseguirem aprender automação de testes de forma estruturada. E no mapa, a gente falou sobre 3 pilares, sobre diferentes tópicos, sobre diferentes tópicos dentro de cada pilar lá do mapa da automação. O primeiro pilar do mapa era programação, né? É programação. O segundo pilar do mapa é fundamentos de automação de testes. E só o terceiro pilar do mapa é ferramentas. E é o que eu sempre digo, né? Por que não aprender ferramentas antes de aprender sobre programação? Porque a maioria das dúvidas que eu acompanho a galera tendo enquanto estuda sobre automação de testes, quase sempre é relacionada aos seus conhecimentos, ou em programação, ou em fundamentos. A falta de conhecimento, ou em programação, ou fundamentos. Por quê? Porque aí você, por exemplo, aprende uma ferramenta. Digamos que você aprenda sobre Cypress. Só que quando você for aplicar isso no seu dia a dia de trabalho, se você não sabe programação, se você não sabe JavaScript, cada erro que tiver lá no seu código, ou cada vez que você precisar construir alguma coisa que você não esteja vendo como constrói, você vai travar. Você não vai conseguir prosseguir na codificação do que você precisa ou na sua tarefa ali. E isso é totalmente improdutivo, né? E é por isso que é importante ter o pilar aqui de programação, né? Porque isso te ajuda a conseguir executar as suas tarefas. Você até consegue, e eu estou sendo bem transparente aqui com vocês, que vocês até conseguem aprender ferramentas sem saber nada de programação. Sendo bem sincero, vocês conseguem aprender ferramentas sem saber nada de programação. Só que é fato, quando vocês precisarem aplicar isso no dia a dia de trabalho de vocês vão ter muito mais dificuldade de criar um projeto, de manter um projeto, de trabalhar de forma profissional ou de resolver problemas. É uma série de coisas que envolve a automação de testes por não saber programação. Então, programação é um pilar extremamente importante. Fundamentos é a mesma coisa. O que mais tem hoje no mercado são profissionais, né, que entendem de ferramentas, entendem de programação, mas às vezes nem sabem por que estão fazendo o que estão fazendo, né? É comum a gente ver, por exemplo, discussões sobre como eu escolho a ferramenta que eu vou aplicar no meu projeto. Será que eu tenho que usar a ferramenta que está mais popular? Ou eu tenho que usar a ferramenta que o meu amigo usa no projeto dele? Ou eu tenho que usar a ferramenta que o instrutor XPTO falou para eu usar? Quando, na verdade, existe um fundamento, existe uma parte lá da disciplina de automação de testes, que é a parte que diz assim, ó, processo para escolha de ferramentas. Tem lá, processo para levantamento de requisitos para definir uma estratégia de testes. Tem lá
a temática? Definição de estratégias de testes. E tem uma série de outros tópicos que a gente aprende e que são relacionados aos nossos conhecimentos de programação e os nossos conhecimentos de ferramentas. Por que é importante entender fundamentos antes de aprender diretamente ferramentas? Porque quando você chegar lá no seu projeto, você não vai chegar... Pensa aí no seu projeto agora, tá? Quando você estiver aí no seu projeto e quiser aplicar automação de testes, ou quando você for aplicar para uma vaga que exige automação de testes, quando alguém te perguntar sobre como resolver um problema relacionado a testes ou como definir uma estratégia de automação de testes para um projeto, você não vai dizer, olha, para esse projeto, não tem dúvidas, eu vou usar o Selenium. Ou você vai dizer assim, ó, não, para esse projeto, não tem dúvida, para esse projeto é Cypress. Você não vai dizer isso. Você vai responder de forma mais estruturada. Você vai responder de forma processual. Você vai dizer, olha, para esse projeto, eu faria esse processo aqui para, primeiro, descobrir os requisitos do projeto. Depois, eu ia seguir esse outro passo a passo aqui para entender qual dessas opções de ferramentas faz mais sentido para os requisitos e para o contexto do projeto. E aí depois eu ia aplicar essa ferramenta aqui, seguindo esse passo a passo aqui para a implementação da automação. E por último, eu vou conectar, isso é a sua resposta em uma entrevista, por exemplo, né? Eu vou conectar essa nossa nova demanda, nossa nova atividade aqui de automação de testes dessa forma no processo de desenvolvimento. Vocês estão vendo que nesses 4 pontos aqui eu não falei de ferramenta, eu não falei de uma ferramenta, se uma ferramenta é melhor que a outra ou se existe alguma preferência de ferramentas. Não, isso aqui são fundamentos e é nessa parte aqui, o nosso pilar do meio, que você precisa fortalecer os seus conhecimentos. Porque isso é o que vai te dar a base para tomar as melhores escolhas e para se posicionar como um especialista no assunto. Né? Porque quando alguém te perguntar, pense, né? Quando você já está num projeto, já está automatizando, daqui a 6 meses, 1 ano, quando alguém te perguntar o seguinte, como você chegou na decisão daquela ferramenta, você não vai dizer porque você viu num post de blog, você não vai dizer porque você viu no canal Agilizei, você não vai dizer que viu alguém te falando para escolher. Não, você vai ter lá um passo a passo que você executou muito sólido para chegar naquela decisão. E se der alguma escolha errada, você vai saber o passo a passo para fazer novamente aquele processo, vai entender talvez onde errou no processo para conseguir ajustar. Que é muito mais seguro do que escolher baseado em mera opinião, em mera preferência que você tenha em relação a alguma ferramenta ou outra. Então, primeiro ponto, né? Caso você esteja aí dando os primeiros passos com automação, nunca ouviu falar aí de automação ou nunca parou para estudar de forma mais aprofundada sobre a disciplina de automação de testes. Em maio, a gente fez um evento chamado O Mapa da Automação de Testes e a gente falou lá desses 3 pilares. Lá no evento, a gente falou de forma mais detalhada, a gente deu mais exemplos, né, em cada um dos pilares, mas o básico, para vocês que estão aqui acompanhando a live do Agilizei Club, são esses 3 pilares: programação, fundamentos e ferramentas. Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico, né? Que é o que é aprender automação de testes rápido, tá? Só para a gente deixar bem nivelado aqui o que a gente está conversando hoje. Aprender automação de testes rápido não significa que vocês vão aprender automação de testes em uma semana. Isso aqui não é nenhuma promessa milagrosa, tá? Mas aprender automação de testes rápido é uma forma, com as 7 dicas que eu vou dar para vocês aqui, de vocês otimizarem os estudos de vocês. E isso eu tô falando baseado nos erros que eu já cometi estudando e que ainda cometo, porque sigo estudando, né, sobre automação de testes literalmente todos os dias. E baseado nos erros que eu já vi também alguns dos meus alunos cometendo. Né? Então, ao longo dos últimos 3 anos, né, eu tenho mentorado algumas pessoas e trabalhado ensinando pessoas sobre automação de testes, e ao longo desses 3 anos eu já vi vários casos diferentes, né? Então, essas 7 dicas que eu vou passar para vocês tem tanto um pouco da minha experiência estudando sobre automação de testes, quanto a experiência dos meus alunos, né? Que já
passaram, né? Principalmente a galera que está dando os primeiros passos, é super comum a galera sentir dificuldades e passar por algumas das dificuldades que eu vou falar aqui para vocês. Então, bora falar sobre as 7 dicas para aprender automação de testes rápido. Então, a primeira dica: não espere estar pronto para começar. Essa aqui é uma das principais, inclusive. O que muita gente acaba... Na verdade, o que é o não esperar estar pronto, né? Muita gente acaba, às vezes, adiando os estudos em automação de testes por achar que não está pronto. Achar que não está preparado, achar que ainda não é a hora de estudar. Às vezes a galera pensa, bom, eu acho que no semestre que vem eu vou investir, vou começar a estudar automação de testes. Em 2023 eu começo a estudar automação de testes. Esse vídeo está em 2022, tá? Ano que vem eu começo a estudar automação de testes. Ou, às vezes a galera fica pensando, bom, eu não sei programação, eu não sei fundamentos, então eu não sei por onde começar, então eu não vou começar. Aí a galera acaba até pensando, bom, eu não tô pronto, não vou começar. E muita gente, às vezes, pensa que é isso. Só que, o que acontece? Quando a gente fala sobre automação de testes, tem 2 formas de estudar automação de testes. Isso serve para outras disciplinas também, mas aqui o foco é sobre automação de testes, né? Tem uma forma que a gente pode chamar de forma aleatória, né? Que é você abrir o seu navegador e começar a pesquisar assim, automação de testes. Por onde começar? Aí vai abrir uns 10 links. Aí aqueles 10 links vai ter assim, cada um vai falar uma coisa. Já começa por aí. Aí você vai cair lá em ferramentas. Aí, para cada linguagem de programação, para cada tipo, você vai ver várias ferramentas. Aí daqui a pouco você vai cair em modelos. Aí lá de modelos, você vai ver vários modelos, cada autor falando de uma coisa. Aí daqui a pouco você vai cair no influenciador, né? Em algum influenciador ou alguma pessoa que produz conteúdo. Aí essa pessoa vai estar dizendo assim, olha, não use isso aqui, não use aquilo lá. Quem está estudando automação de testes desse jeito, tá tudo errado. Aí você pensa, nossa, é tanta coisa para estudar e eu não sei de nada disso ainda. Eu tô trabalhando na área de testes há tanto tempo e eu não sei de nada disso. Tipo, nossa, eu acho que automação não é para mim. Aí acaba, às vezes, adiando, achando que não tá pronto. E por não ter um método, a gente tá falando aqui da primeira forma, que é a forma aleatória, né? A pessoa acaba pensando, bom, automação de testes nunca é para mim, eu nunca vou conseguir chegar num nível de conhecimento onde eu consiga aprender automação de testes. Mas existe uma outra forma também de aprender sobre automação de testes, que a gente pode chamar de uma forma mais metódica, né? Por exemplo, para a galera que acompanha aqui os conteúdos e para a galera que participa das mentorias do Agilizei, por exemplo, o conteúdo é passado de forma mais metódica, né? Eu olho para o mercado, eu faço esse trabalho para vocês de abrir milhares de links, de abrir algumas dezenas de livros, de ler algumas dezenas de artigos, para filtrar, primeiro, para consolidar algumas informações, depois para filtrar algumas informações e para trazer o que realmente está, de todo esse conteúdo, o que realmente está alinhado ao mercado e de forma organizada. Então, para quem chega para aprender do zero, por exemplo, muita gente que eu conversei depois do evento Mapa nunca tinha conhecido essa metodologia, né, do programação, fundamentos e ferramentas. A galera achava, muita gente ainda acha, inclusive, que para começar a estudar automação de testes, começa por ferramentas. Só que aí esbarra em barreiras de programação e acha que não está pronto, que ainda não é a hora de começar. Às vezes a galera começa a estudar ferramentas, não consegue aplicar no trabalho. E aí acha, de novo, que não está pronto. Mas não é uma questão de não estar pronto, não é uma questão de você nunca conseguir aprender automação de testes. Existe uma linha de raciocínio, existe uma metodologia e existe, principalmente, pesquisa em cima da disciplina de automação de testes. Então, a primeira dica aqui é: não espere estar pronto para começar. O mais importante é que você encontre, né, uma forma, né, de ensino ou de estudo que te passe esse passo a passo.
né? De preferência com alguém que vivencie isso, alguém que analise o mercado, alguém que tenha embasamento, né? E aí a gente tem várias outras escolas muito boas aqui no Brasil também sobre isso. Mas alguém que tenha o embasamento para te direcionar para conquistar os seus objetivos. Sendo que aqui o objetivo principal é conquistar uma oportunidade com automação de testes. Então, primeira dica, não espere estar pronto para começar. Bora para a nossa segunda dica? A segunda dica é a seguinte: não pule etapas, aprenda a base. Aqui, de novo, né, galera, é diretamente relacionado com a primeira dica, de não esperar estar pronto para começar. E aqui é não pular etapas, aprender a base. Isso está diretamente relacionado também com o que a gente falou no início da aula. O que muita gente faz quando vai aprender automação de testes? Começa direto, pula assim. Vou lá pro fim da escadinha, né? Pense que aprender automação de testes pode ser como uma escadinha. Você vai começar ali, ó. Bom, primeiro degrau, vou aprender lógica de programação. Agora, eu vou estudar estrutura de dados. Agora eu vou estudar uma linguagem de programação. Agora eu vou estudar sobre arquitetura de sistemas web, arquitetura de APIs. Beleza, primeiro degrau concluído. Vou para o segundo degrau, vou estudar sobre fundamentos. Aí no segundo degrau você vai estudar lá sobre estratégias de automação de testes, vai estudar sobre fundamentos de automação de testes, vai estudar sobre engenharia de automação de testes e mais uma série de tópicos ali no segundo degrau. E aí só depois que você vai para o terceiro degrau, que seria, seguindo o método que a gente apresentou no mapa da automação, que é o degrau de ferramentas. Aí ferramentas também é contextual, porque hoje a gente tem ferramentas para praticamente quase todos os tipos de testes, né? A gente tem lá diferentes classificações, inclusive, das ferramentas. A gente tem ferramentas para testes de aplicações web, testes mobile, testes de API, testes não funcionais. Quando a gente fala dessas ferramentas de web, API, mobile, por exemplo, a gente tem testes em diferentes camadas. Então tem ferramentas para teste de unidade, ferramentas para testes integrados, ferramentas para testes end-to-end, algumas ferramentas que fazem dos dois, né? um pouco das duas coisas. Quando a gente fala de testes não funcionais, a gente fala de diferentes aspectos não funcionais. Então a gente pode falar de acessibilidade, a gente pode falar de testes de performance, a gente pode falar de testes de carga. Então a gente tem uma série de fatores e uma série de ferramentas, eu nem falei o fator linguagem de programação, né? Porque algumas ferramentas a gente consegue ainda, tem todas essas variações que eu falei para vocês, mais o fator de linguagem de programação. Então você já vai ter uma ideia aí de quantas ferramentas a gente tem disponível para aprender de automação de testes. Então por isso que é importante que você chegue aqui no terceiro degrau da escadinha de aprender automação de testes, já com as bases, os degraus anteriores, bem sólidos, entendeu? Porque aí você, já aprendi sobre programação, já aprendi sobre fundamentos, agora eu vou aprender diferentes ferramentas. Mas só aí você aprende ferramentas. Senão a tendência é que você cometa o erro que muita gente acaba cometendo quando vai estudar sobre automação de testes. Estuda um pouco de Cypress com JavaScript. Aí constrói um projeto, né? Faz um curso, construir um projeto, legal. Agora eu vou pular para Selenium com Java. Show de bola. Construir mais um projeto. Agora eu vou trabalhar com Playwright. Aí eu vou lá estudar Playwright. Aí fica pulando de galho em galho. Não consegue fixar nenhum conhecimento. Por quê? Porque provavelmente está muito focado no terceiro degrau ainda, ao invés de olhar para os 2 degraus anteriores, antes de avançar para o degrau de ferramentas. Então, por isso, segunda dica, extremamente importante, não pule etapas, aprenda a base. Bora para a nossa terceira dica. Terceira dica das 7 dicas para aprender automação de testes rápido. A terceira dica é aprenda com seus erros. É até um pouco clichê, né? Mas o que normalmente acontece não é aprender com os erros. E se eu estou falando aqui para vocês sobre isso, é porque já aconteceu comigo
E eu já vi acontecer com alguns alunos também. O que acontece normalmente, né? A galera, por exemplo, aplica para um desafio de uma empresa, aplica para uma vaga. Aí lá na vaga, a pessoa conversa com o recrutador, conversa com as pessoas da empresa, aí tá tudo bem, processo seletivo, e aí em algum momento do processo seletivo a pessoa recebe um desafio técnico. Aí nesse desafio técnico a pessoa precisa resolver ali um problema proposto, né? Crie um projeto de automação de testes com esse requisito para esse site específico e implemente, explique o seu projeto. Às vezes deixam até a escolha livre de tecnologia. Aí o que na maioria das vezes acontece? A pessoa vai lá, faz o projeto, só que o projeto não fica tão bom logo de primeira. Aí a pessoa vai lá, manda o projeto para a empresa, recebe uma negativa, e a pessoa, ao invés de olhar para o projeto ou para aquela experiência de forma mais direcionada para aprendizado, com uma experiência de aprendizado, não. A pessoa olha para aquilo somente da forma negativa. É óbvio que não é bom. É óbvio que não é bom tomar uma negativa de empresa. Você não passar no processo seletivo, é óbvio que não é bom. Mas não tem muito mais o que você possa fazer quando você recebe uma negativa. O que você pode fazer, então, é olhar para os motivos que fizeram você ter aquela negativa e tentar aprender com aqueles erros. Tem empresas, olha só que massa, tem empresas que no feedback, na negativa de um processo seletivo, falam para o candidato o que ele precisa melhorar ainda. Olha só que massa. Então, você fazendo um processo seletivo, com certeza é até uma das melhores formas para você errar rápido, errar cedo, saber o que você precisa melhorar para ficar mais perto de conquistar a oportunidade que você está buscando. Muita gente, às vezes, até deixa de participar de processo seletivo por causa da primeira dica lá, porque acha que não está pronto ainda. Só que por deixar de participar de um processo seletivo, essa pessoa acaba também abrindo mão de aprender com os erros. Então essa terceira dica é extremamente importante, galera, para vocês que querem conquistar uma oportunidade com automação de testes. Lembrando que essa oportunidade pode ser uma promoção no seu trabalho, pode ser um aumento de salário, pode ser uma oportunidade em outra empresa. Aqui a gente estava falando de um exemplo mais específico para uma oportunidade de outra empresa, né? Mas pode ser uma oportunidade de outra empresa, uma oportunidade internacional. Se vocês forem, por exemplo, olhar depoimentos da galera que conquista oportunidades internacionais, pelo menos a maioria das pessoas que eu vi depoimentos, normalmente a história é mais ou menos a mesma estrutura. A pessoa começou a procurar, fez 1, 2, 3 processos seletivos, não passou, mas entendeu o que precisava ajustar, corrigiu, foi ajustando, foi melhorando até que conseguiu uma oportunidade. Então, para conquistar uma oportunidade, o processo é o mesmo. Uma oportunidade com automação de testes, o processo é o mesmo. Você começa a aplicar os seus conhecimentos, colocar esses conhecimentos à prova, né? Não é só ficar estudando lá e compartilhando certificado no LinkedIn. Tem que colocar esses conhecimentos à prova e isso tem que trazer retorno para vocês. E, aplicando esses conhecimentos, vocês vão ter mais oportunidades de saber onde vocês precisam ajustar e muito mais rápido. Isso é muito mais rápido do que vocês talvez ficarem fazendo vários cursos e esperando milagrosamente que na primeira oportunidade que vocês aplicarem, vocês vão passar. Isso pode acontecer, mas é um pouco mais improvável do que se vocês seguirem esse processo mais insistente, né? mais resiliente, assim, de insistir, de tentar e acompanhar os erros que vocês cometeram ao longo da jornada para conseguir ajustar esses erros e passar, conquistar a oportunidade numa próxima tentativa. Então, terceira dica, aprenda com seus erros. Bora para a nossa quarta dica para aprender automação de testes rápido. Bom, a nossa quarta dica é explore além dos exemplos básicos. Por que essa dica é extremamente importante? Porque às vezes a gente começa a estudar sobre automação de testes e aí a gente começa a estudar uma nova ferramenta, por exemplo, e a gente vê lá os exemplos que o instrutor passou na aula, ou a gente vê lá os exemplos que a própria documentação trouxe, e a gente constrói esses exemplos e para ali.
E espera que magicamente, quando estiver lá no dia a dia de trabalho e surgir um problema real para resolver, a gente vai resolver, assim, magicamente. Né? Ou quando for um desafio de uma oportunidade, que a gente simplesmente vai descobrir como resolver aquele desafio. Não precisa passar esse trabalho, entendeu? Então, por isso que a quarta dica é explorar além dos exemplos básicos. No Agilizei Bootcamp, por exemplo, que era a formação do Agilizei, que agora vai mudar, né? Não vai mais ser o Agilizei Bootcamp, vai ser outra formação. No Agilizei Bootcamp, a gente falava muito isso para os alunos, para eles ficarem mais preparados para os desafios. A gente mesmo passava desafios para os alunos. E a gente dava feedbacks de alguns desafios, né? Para a galera, quando chegar lá na hora de um desafio técnico, eles já chegarem preparados. Inclusive, aconteceu com vários alunos. De eles depois me chamarem e comentar assim, pô, Samuca, lembra aquele desafio que você botou lá no Agilizei Bootcamp? Então, olha só esse desafio dessa empresa. Aí ele me mandava o desafio, né, da empresa e olhar lá, desafio muito parecido. E aí, claro, né, normalmente tem alguma diferença, né, nos desafios, algum requisito, uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, mas na maioria dos casos que os alunos compartilhavam comigo, era assim, 85%, 90% eles já tinham quebrado a cabeça, no bom sentido, né, durante o bootcamp. Né? No bootcamp eles já tinham quebrado a cabeça, então quando chegava lá no desafio da empresa, era muito mais fácil para eles resolverem. Por quê? Porque eles saíam dos exemplos básicos. Eles aprendiam em aula, mas depois iam para o campo de batalha, né? Que é colocar aqueles conhecimentos à prova e ver se de fato tinham aprendido. Para, quando chegar em um exemplo real, em um desafio da vida real, seja no projeto ou seja um desafio para uma vaga, né? Para uma oportunidade, eles já estarem mais preparados. Então a quarta dica é explore além dos exemplos básicos. Bora para a nossa quinta dica. A quinta dica para você, das 7 dicas para aprender automação de testes rápido, é documente seus aprendizados. Eu conheço uma galera, e eu já fui assim, que acha que automação de testes, até já tive perguntas assim, né? Tipo, pô, como memorizar todos os comandos de automação? Aí deixa eu contar um segredo para vocês, galera. É impossível decorar todos os comandos. Dificilmente mesmo, eu conheço poucas pessoas que sabem tudo de cabeça. Por quê? Porque isso é muito difícil. Pensa, a gente tem algumas centenas de ferramentas, algumas centenas, centenas acho que não, de linguagem de programação, mas algumas dezenas de linguagens de programação, e cada ferramenta tem inúmeros comandos, inúmeras questões de sintaxe. Então você não pode pensar que você vai aprender algo, né? Pô, vou estudar aqui num curso, e que daqui a 3 meses, que daqui a 6 meses, vamos até aumentar aqui, que daqui a 6 meses você vai magicamente lembrar. Então, por isso que a quinta dica é documentar os seus aprendizados. O que é documentar o seu aprendizado? Uma forma de documentar o seu aprendizado é construindo um portfólio, por exemplo. O GitHub é uma plataforma para hospedagem de código, né? Você pode criar os seus projetos, usar os projetos que você constrói ao longo dos cursos que você faz ou das formações que você faz e colocar lá no GitHub, explorando além dos exemplos básicos e colocando lá no GitHub. Além de te ajudar a sair alguns pontos na frente na hora de um processo seletivo, você ainda garante que vai documentar os seus aprendizados. A pior coisa que pode acontecer para você que está estudando automação para conquistar uma oportunidade é você, por algum motivo, ter que ficar um tempo sem estudar e aí chegar em um momento que você precisa usar aquele conhecimento. E aí você dedicou às vezes semanas, meses, horas, deixou aí de fazer algumas coisas que você gosta para estudar e aí chegou o tempo você, agora eu não lembro. Mas é óbvio que você não vai lembrar, porque se você não documentar, você não vai lembrar tudo de cabeça. É muita coisa para lembrar de cabeça. A maioria das pessoas, inclusive eu, faz o quê? Documenta ao máximo o que está aprendendo, né? Faz desenho, eu gosto muito de fazer desenho, faz diagrama, faz anotações, cria mnemônicos, né, para lembrar de algumas coisas, guarda algumas documentações importantes, mas guarda como base, como fontes de consulta. Porque eu sei que se daqui a 2 meses, se eu ficar 2 meses sem
trabalhar com automação de testes, 3, sem criar um código que seja, muita coisa eu vou esquecer, né? Porque a minha mente vai ficando ocupada com outras coisas. Muita coisa eu vou esquecer. Só que eu quero recuperar esse conhecimento o mais rápido possível. E a melhor forma de fazer isso é através das suas documentações. E quanto antes você começar a documentar o que você aprende, mais rápido você vai aprender qual a melhor forma de documentar. Cada pessoa tem o seu perfil de aprendizado, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que aprendem melhor através de exemplos. Tem algumas pessoas que gostam mais de escrever, às vezes no papel mesmo, né? Não é no computador. Tipo, escrever no papel mesmo para fixar o que está aprendendo. Só que para você entender qual que é o seu perfil, qual que é a melhor forma que você consegue resgatar os seus conhecimentos mais rápido, é através de anotações e de documentar os seus aprendizados. Então, a quinta dica aqui para você que está querendo aprender automação de testes rápido para conquistar uma oportunidade com automação é documente os seus aprendizados. A sexta dica é peça feedback de pessoas mais experientes. Esse aqui é uma das mais importantes também, tá? Por quê? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, é tipo... Vou usar uma analogia aqui, né? Que talvez vai ser bem clássico assim para vocês entenderem. É tipo um Karate Kid, assim. Quando você tá lá aprendendo alguma coisa nova, ter uma pessoa mais experiente te dizendo, olha, não vai por aqui, ou olha, você fez esse movimento aqui errado, ou ó, você isso aqui que você fez, você poderia fazer assim, poderia fazer isso aqui de diferente, ou leia um pouquinho mais sobre esse aspecto aqui para você conseguir aplicar no seu projeto. Tudo isso é relacionado a feedback de pessoas mais experientes. Tem algumas formas de você conseguir isso hoje em dia, né? Você pode, no seu trabalho, por exemplo, pedir ajuda para outras pessoas. Você pode criar um projeto, compartilhar em uma rede social, como o LinkedIn, né? Que é uma rede profissional. Você vai lá, compartilha, galera, aceito dicas, né? Ou você pode conversar com pessoas de comunidades de testes, né? Tem muita gente disposta a ajudar vocês a evoluírem seus conhecimentos. Mas todas essas são formas de você conseguir feedback de pessoas mais experientes. Inclusive nas formações do Agilizei, né? Tanto o Agilizei Bootcamp quanto a nossa nova formação, a gente tem esse pilar muito forte, né? Porque a galera que está ali, tem muita gente que não tem outras pessoas para trocar ideia no trabalho. Tem galera que tá, às vezes, eu sou o único QA aqui na minha empresa, entrei com uma responsabilidade de estruturar a área de QA, ou às vezes a galera é o único QA em uma squad, né? Ou a pessoa às vezes entrou há pouco tempo na empresa e não tem tanta segurança assim para, sei lá, conversar com outras pessoas sobre aquele assunto ou para pedir feedback, né? Então, tem tantos contextos que as pessoas não têm outras pessoas para contar, que no Agilizei Bootcamp e na nossa nova formação, a gente tem isso como um pilar muito forte, né? Que é tanto eu ajudando essas pessoas, né, com o meu conhecimento, com a minha experiência, ajudando elas, revisando projetos, dando sugestões, indicando a fonte de conhecimento, né, para eles lerem mais sobre um assunto e tentar aplicar, quanto o fator aprendizado em grupo, né? Porque quando você está em uma formação, você consegue aprender com outras pessoas e o aprendizado em grupo, com certeza, é uma das melhores formas para você aprender e evoluir mais rápido, né? Então, tudo isso que eu falei aqui é relacionado a feedback de pessoas mais experientes. E mais experiente aqui, diferente do Karate Kid, tá? Não precisa ser o mestre, o mestre Miyagi, né? Para você ajudar alguém. Se você já passou por um problema e resolveu, quando alguém tiver o mesmo problema que você já consegue ajudar essa pessoa, né? Não precisa ser o expert lá da automação, a pessoa que mais sabe. Não. Se você já passou por aquele problema, você já resolveu, você, nesse contexto, já é uma pessoa mais experiente naquele problema ali. E você já pode ajudar a outra pessoa. Tem até um ditado, não lembro o autor, que diz o seguinte: ninguém é tão inteligente assim. Ninguém sabe tanto que não possa aprender,
E ninguém é tão burro, né? Ou ninguém sabe tão pouco que não possa ajudar outra pessoa. E isso se aplica para esses contextos, né? Se você já resolveu um problema e sabe como resolver, você não precisa esperar ou ficar inseguro de ajudar outras pessoas. Você pode ajudar baseado na sua experiência. Então, a sexta dica aqui é peça feedback de pessoas mais experientes. Agora sim, bora para nossa última dica aqui, que é a sétima dica das 7 para aprender automação de testes mais rápido. E a sétima dica é aprenda a solucionar problemas. O que significa isso? Muita gente às vezes começa a estudar automação de testes e no primeiro problema, no primeiro erro que acontece, a pessoa já quer desistir. Já pensa, automação de testes não é pra mim. Deu esse erro aqui, eu não sei resolver, pesquisei aqui, todo esse erro, às vezes copia, eu no início, eu fazia isso, tá? Copiava todo o erro, botava no Google, não via nenhum resultado, tão grande que era o erro que eu copiava. Mas, o que é isso? Né? Quando a gente está começando, é normal a gente não saber nem como resolver problemas. A gente não saber nem como pesquisar para chegar, talvez, em uma solução para aquele problema. E isso é uma habilidade extremamente importante para quem está aprendendo automação de testes. Porque, na maioria das vezes, o problema que você está enfrentando, outra pessoa já enfrentou. Isso é uma das coisas positivas de a gente ter tanto acesso à informação assim. Né? Porque na maioria das vezes, o problema que você está enfrentando, outra pessoa já enfrentou e aí você pode descobrir como a pessoa resolveu. Tanto pesquisando em artigos, por exemplo, em pesquisas científicas, ou em lugares com respostas mais objetivas. Né? Tipo, eu tô tendo um erro aqui no meu código. Você entender qual é o ponto-chave daquele erro ali, para você pesquisar sobre aquele erro, encontrar alternativas para você tentar, isso é uma habilidade que dá uma liberdade muito grande para quem está aprendendo automação de testes. Porque aí você não fica limitado ao primeiro erro. Né? Tem gente que estuda automação até dar o primeiro erro. Deu o primeiro erro, a pessoa já trava e não consegue mais. Agora, quando você aprende a solucionar problemas, vai dar um erro, você vai identificar qual é aquele erro, vai pesquisar, vai resolver e vai para a próxima. Quando é um outro erro, você vai entender qual é o ponto-chave daquele erro, pesquisar, testar as alternativas e aí ir para a próxima. E assim sucessivamente. Então, a sétima dica para quem quer aprender automação de testes rápido, com certeza, é aprender a solucionar problemas. Até porque essa é uma das habilidades que você vai usar para o resto da sua vida enquanto trabalhar com teste de software e automação de testes. O resto da sua carreira profissional, você vai ter que lidar constantemente com resolução de problemas. Vai ter algum momento que o seu código vai dar um erro, você vai ter que resolver. Alguma biblioteca vai ser atualizada, você vai ter que entender como ler a documentação dessa biblioteca, como entender plugins relacionados ou ferramentas relacionadas para conseguir resolver. Então, você vai com certeza ter que usar essa habilidade de aprender a resolver problemas para o resto da sua carreira profissional. Então, a sétima dica para você aprender automação de testes rápido é aprenda a solucionar aqui, né, problemas. Bora para a revisão? Então, hoje a gente falou sobre 7 dicas para aprender automação de testes rápido. Antes da gente falar de dicas, né, a gente falou sobre alguns pontos importantes, como a escadinha, o passo a passo para aprender automação de testes, que foi o mapa da automação que eu apresentei para vocês no evento, o mapa da automação. Lá no evento a gente falou sobre 3 pilares principais para quem está buscando aprender automação de testes. O primeiro pilar, programação. O segundo pilar, fundamentos. O terceiro pilar, ferramentas. Somente depois de dominar programação e fundamentos, ir para ferramentas. Você consegue estudar ferramentas sem saber programação? Consegue, mas para aplicar no dia a dia, você vai esbarrar em muitos pontos que envolvem programação. Consigo estudar ferramentas sem saber nada de fundamentos? Também consegue, mas para aplicar no dia a dia, na vida real, muitos problemas que você vai ter vão ser relacionados a fundamentos. Então, estude programação, estude fundamentos, estude ferramentas.
E depois a gente falou aí das dicas, né? Aí foi mais direcionado para o assunto do vídeo. Primeira dica, não espere estar pronto. Muita gente acha que vai ter algum momento mágico que as coisas vão acontecer, elas vão estar prontas agora para aprender automação de testes. Não, isso não vai acontecer. Quanto antes você começar, antes você vai errar e antes você vai conseguir ajustar o que precisa para aprender aí a automação de testes e para conquistar uma oportunidade. Segunda dica, não pule etapas. Como eu falei para vocês aqui, programação, fundamentos e ferramentas. Não pule etapas, porque provavelmente em algum momento você vai ter que voltar algumas casas aí nos seus estudos. Terceira, aprenda com os erros. Não encare erros, feedbacks negativos como pontos de desistência. Considere como pontos de aprendizado. Quando você recebe um feedback sobre o seu código, use isso para aprender, para estudar, né, como você pode melhorar o seu código. Isso é aprender com os erros. A quarta, explorar além dos exemplos. Isso é extremamente importante para quem está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes. Por quê? Quando você estiver participando de um desafio técnico, por exemplo, se você já explorou além dos exemplos, se você já construiu outros desafios, né, de empresas, com certeza você vai chegar mais preparado para esses desafios. O quinto, documente seus aprendizados. Não precisa ocupar a tua memória com coisas que você pode lembrar olhando um checklist, por exemplo. Então, é extremamente importante que você aprenda a documentar os seus aprendizados para que, se você precisar ficar 2, 3 meses sem estudar sobre um determinado tema, para que você não perca aquilo que você já investiu de tempo, já investiu de grana, já investiu de toda forma de investimento aí para aprender alguma coisa. Se você investiu, você precisa documentar isso para não perder, ou para perder pouco. Ok? Sexta dica, peça feedback, assim você consegue evoluir mais rápido. E a sétima dica, aprenda a solucionar problemas. Por quê? Assim você não desiste no primeiro erro que encontrar e assim você consegue ficar mais preparado para a realidade, né? Quando você cair num projeto da vida real, você vai precisar dessa habilidade de resolução de problemas. Então, essas foram as 7 dicas para aprender automação de testes rápido. Se você quer acompanhar outros conteúdos, se você gostou desse conteúdo, gostou desse formato aqui e quer aprender mais sobre programação, quer aprender mais sobre ferramentas, quer aprender mais sobre como conquistar uma oportunidade, um lugar que você pode buscar isso é aqui no canal Agilizei. A gente tem conteúdos sobre programação, sobre ferramentas, sobre automação, sobre fundamentos, sobre uma série. Tem conteúdo de perguntas e respostas, então tem vários conteúdos aqui no canal. Para a galera que está acompanhando no YouTube, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque a gente publica conteúdo toda semana aqui no canal. Aí para você não perder, você precisa estar inscrito, porque nem sempre eu consigo chegar em você, né, para te avisar em algum canal de comunicação. Então, a melhor forma de ser avisado é se inscrevendo aqui no canal. Se você tem algum outro assunto que você quer conhecer, coloca aqui nos comentários, que eu sempre olho os comentários de vocês para trazer novos conteúdos aqui, para ajudar vocês na busca de uma oportunidade. Então, para quem está acompanhando no YouTube, muito obrigado e a gente se vê no próximo Agilizei Club.